E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outro questionamento para a próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar sua pergunta para a semana que vem. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, e eu tô publicando esse vídeo num sábado, né? E todo final de semana tem aposta grátis para todos os clientes na Betfair. Caso você ainda não tenha conta no site, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro, que é super simples, que você recebe um bônus de até R$200 em apostas grátis. Essa oferta do link da descrição é exclusiva para novos clientes, né? E o valor que você recebe do bônus vai depender de quanto você fizer no primeiro depósito. Se você botar lá R$50, a Betfair te dá mais R$50 de bônus. Se você botar 200, ela te dá mais 200. Já a outra promoção que eu falei no início, de aposta grátis no final de semana, é para todos os clientes, tá? Então você entrando pelo link da descrição ou fazendo o seu login, vai ter lá um valor para você fazer a aposta grátis hoje, sábado, e amanhã, domingo também. No meu caso são R$2, já fiz uma múltipla maluca lá, vamos ver se dá certo ou não, e todo final de semana tem essa promoção na Betfair. O que eu sempre lembro, hein, galera, apostar sempre com responsabilidade para você se divertir. Começo com a pergunta do Mr. Gilson61. Você acha que na próxima temporada o Cruzeiro vai trazer outra renca de jogadores ou vamos ter uma base de time? Gilson, obrigado pela pergunta. Foi me feito um questionamento muito similar durante a live de ontem, né? Eu fiquei até pensando um pouco sobre isso. E assim, eu acho que a resposta mais precisa no momento é: com certeza depende, né? Depende dessa reta final de Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro consegue mesmo a manutenção na Série A, que a gente espera que aconteça o mais rápido possível. Se o Cruzeiro vai alcançar ou não vaga na Copa Sul-Americana, porque isso também muda a configuração do elenco, né? Se você vai ter uma competição a mais para disputar, você precisa ter mais opções no plantel, você precisa ter um elenco mais recheado. Mas a grande maioria dos atletas do elenco do Cruzeiro atualmente, eles têm contrato mais longo com o clube, né? Os vínculos não estão encerrando agora no final da temporada, inclusive de jogadores que estão fora dos planos, como é o caso do Gilberto. Eles podem ser negociados? É claro que sim, né? Nada impede, mas o Cruzeiro não deve ter uma debandada como aconteceu na última temporada, e era necessário fazer essa reformulação, né? A gente teve um time muito bem sucedido na Série B, mas até observando destaques daquele time, como Lucas Oliveira, como Neto Moura, como o próprio Edu que tá lá no Coritiba, caras que foram destaques na Série B não necessariamente vão se destacar na Série A. Mas até observando passos importantes que foram dados pelo clube nessa temporada, né? Como a aprovação da recuperação judicial, por exemplo, imagino que a ideia do Cruzeiro vai ser manter uma estrutura com os jogadores que têm rendido bem, aproveitar um pouco mais jogadores da base, né, que a gente tem uma base de muita qualidade, provou isso nessa temporada aí, o Sub-20 é o maior destaque, mas no Sub-17, Sub-15 a gente tem bons valores subindo também, e a ideia do Cruzeiro deve ser fazer contratações pontuais mesmo. O Ramon Calisto pergunta: visto que os goleiros reservas jogam pouco, por que atualmente não coloca só um goleiro experiente com rodagem e os outros da base? Se o titular não se machucar, o reserva poderá jogar o mínimo de partidas para pegar experiência em caso de suspensão ou até mesmo poupar o titular em algumas competições. Ramon, obrigado pela pergunta. Na teoria eu concordo com a sua lógica, né, de que tipo assim, pô, você tem um goleiro mais caro e pode utilizar outros goleiros jovens desde que você identifique que eles têm qualidade, né? E o Cruzeiro teve em temporadas recentes, por exemplo, o Denivis e o Rodrigo Basílio, que na minha opinião são goleiros de muito futuro, né, que até tem aí 20, 21 anos, 22, caras ainda muito jovens. Mas por que é que os clubes normalmente não fazem isso? Porque é muito raro um clube grande dar oportunidade de jogo e sequência para um goleiro muito jovem, né? Existe um certo consciente coletivo ou inconsciente de que goleiros atingem a maturidade mais tarde, que um goleiro só pode de fato vestir a camisa de um grande clube depois ali de uns 25 anos. Então acaba que muitas vezes o goleiro que passa do sub-20 e tá ali 21, 22, 23, 24, ele fica num certo limbo que ele raramente joga. E aí o que normalmente os clubes buscam fazer é emprestar esses goleiros para clubes menores, né? Eu citei Denivis e Rodrigo Basílio, ambos foram emprestados pelo Cruzeiro nessa temporada para o Atlético de São João del Rei, que jogou Campeonato Mineiro, jogou competição nacional inclusive.
Os dois foram titulares em algum momento, depois viraram reservas lá nesses clubes também, que também optaram por goleiros mais experientes, né? Então tem toda essa questão que os clubes têm um pouco de dificuldade de confiar em goleiros mais jovens, né? Aqui no Cruzeiro, por exemplo, eu acho que o último goleiro assim mais jovem que o Cruzeiro botou para jogar foi o Gomes, né? O Gomes teve ali sequência, teve bons momentos, falhava bastante também, muita gente não se lembra disso, mas o próprio caso do Jefferson, né? Que jogou antes do Gomes, foi contemporâneo aí. O Jefferson foi um goleiro espetacular no Botafogo, principalmente, mas no Cruzeiro, até pela juventude, ele não estava preparado, ele acabou errando muito mais que tudo. E olhando para o Cruzeiro especificamente, né? A gente tem aí Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita. Eu não acho que precisa ter 3 goleiros de idade profissional trabalhando no dia a dia. Eu acho que você ter o Rafael Cabral, que é o titular, e ter o Anderson, que é o reserva imediato, já tá bom, né? E esse terceiro goleiro poderia ser, por exemplo, o Rodrigo Basílio, que ainda é atleta do Cruzeiro e um bom goleiro, um goleiro de muito futuro. Ô Emerson, mas e o Otávio? O Otávio ainda é muito novo, o Otávio tem 17 anos, então eu acho que ele pode seguir jogando lá no Sub-20, né? Eventualmente integrar banco de reservas do plantel principal também, mas eu não ficaria só com um goleiro, assim, com alguma experiência, né? Por exemplo, a gente tem o Rafael Cabral e o Anderson. Eu acho que ter os dois, tá beleza. Talvez o Gabriel Mesquita possa deixar o Cruzeiro no final da temporada, até para que ele possa jogar em algum outro clube, né? Ele que esteve emprestado lá no Água Santa durante o Campeonato Paulista. Então eu acho que é um equilíbrio ideal, você ter 2 goleiros mais experientes e um terceiro goleiro mais jovem ali para completar treinamentos, além dos goleiros de categoria de base, que sempre tem muito potencial, porque o Cruzeiro revela muito bem. O Arlindo Reis pergunta: Emerson, será que o Gabriel Brazão não poderia voltar para o Cruzeiro? O cara é bom, eu acho melhor que os que estão aqui no elenco. Como que tá a vida dele na Europa? Arlindo, obrigado pela pergunta, um abraço aí para todos os cruzeirenses de Santo Antônio do Amparo. Então, essa pergunta especificamente sobre o Gabriel Brazão, ela até complementa a resposta anterior, né? O Gabriel Brazão é um dos bons goleiros que o Cruzeiro revelou nos últimos anos. Ele é atleta da Inter de Milão, atualmente ele está emprestado num time chamado Ternana, que é da 2ª divisão da Itália, e ele é reserva, tá? Ele não jogou nenhuma partida na temporada. O Gabriel Brazão, que foi vendido para o Cruzeiro para o futebol italiano em 2019 e passou por vários empréstimos como atleta da Inter de Milão. Jogou 7 partidas pelo Albacete da Espanha, 3 pelo Oviedo. Na última temporada jogou um jogo pela Spal, inclusive foi uma partida bem infeliz do Gabriel Brazão, que precisou entrar no final do jogo, estava 0-0, porque o goleiro titular se machucou, e ali em 20, 30 minutos em campo ele tomou 3 gols, né? Inclusive falhou em um deles. Então o Gabriel Brazão é um goleiro de extremo potencial, a gente sabe disso por tudo que viu no Cruzeiro, mas no futebol profissional ele ainda não conseguiu se mostrar um goleiro do mais alto nível. Ele estava na reserva da Spal, time de Série B, agora está na reserva da Ternana, outro time de Série B. Quando esteve aqui no Cruzeiro em 2022, né, que a Inter de Milão emprestou ele para cá, infelizmente sofreu aquela lesão, né, então a gente nem pôde ver muito dele em campo. E eu falo ver em campo em treino, né, porque em jogo a gente simplesmente nunca viu o Gabriel Brazão pelo Cruzeiro, ele nunca jogou pelo nosso profissional, apenas nas categorias de base. Então eu diria para você, o Gabriel Brazão hoje é melhor que os goleiros do Cruzeiro? Não acho que seja. Acho que ele tem muito potencial, pode virar um grande goleiro, mas entra um pouco naquela questão que eu falei, né, dos goleiros jovens que ficam naquele limbo, não tem muitas oportunidades, e o Gabriel Brazão tá tentando achar seu espaço lá no futebol italiano, e eu espero que ele consiga, né, como por exemplo o Gabriel Vasconcelos, atualmente goleiro do Coritiba aí, né, que tá fazendo uma campanha ruim de Série B, o clube como um todo, mas é também um bom goleiro que foi formado no Cruzeiro e conseguiu se firmar lá na Itália. Espero que o Gabriel Brazão consiga, e se for para voltar para o Cruzeiro, que ele volte melhor preparado, né, que ele volte pronto mesmo para assumir essa camisa 1. Lucas Henrique Schlaves pergunta: Emerson, com esse cala-boca da Minas Arena entrando em acordo com o Cruzeiro, você acha que a CPI do Mineirão vai sendo esquecida e não passará de uma miragem? Lucas, obrigado pela pergunta. Essa aqui eu poderia responder de uma forma muito sucinta, né? Já virou uma miragem. Já acabou, irmão. É isso, né? Por isso que eu falo, eu tinha que ter aproveitado aquele momento para fazer de fato uma investigação, né? Uma análise realmente naquele contrato do governo de Minas com a Minas Arena, que é muito estranho, né? O volume de dinheiro que a Minas Arena já recebeu aí por repasses do governo é um negócio realmente absurdo, mas, né, perdeu-se o timing. E agora com o Cruzeiro entrando em acordo com a Minas Arena, acho que a Minas Arena resolveu, digamos assim, né, ficar mais suscetível, né, assim, amaciou, não, vem cá, vamos conversar, justamente porque eu acho
acho que se investigar direitinho esse negócio aí, vão achar algo de podre no reino da Dinamarca. Mas é claro que não vão investigar, né? Porque não é do interesse das pessoas que se investiguem e que se façam melhor para todos nós, né? Porque é o nosso dinheiro que está sendo usado aí para fazer os repasses para Minas Arena. Mas eu diria para você que a CPI do Mineirão ou qualquer desenrolar dela, irmão, já foi, já era. O Eduardo Soares pergunta: Emerson, dos jogadores do plantel atual do Cruzeiro, você acredita que algum pode se tornar um grande ídolo do clube? Acho muito interessante a história de jogadores que passaram por momentos ruins em clubes e depois alcançaram as glórias, e considero que o Bruno Rodrigues é o principal postulante a ídolo que temos. Chegou na Série B, ajudou muito, não é um menino, mas ainda tem muita carreira pela frente, boa qualidade técnica e é um cara raçudo que se identificou com o clube. Eduardo, obrigado pela pergunta. Eu também gosto dessas histórias de superação, né, de jogadores que chegam ao clube, ainda mais no momento de dificuldade, como chegou o Bruno Rodrigues que você citou, consegue passar por isso, né, tem momentos bons, aí depois teve momento ruim também, muito questionamento e agora tá dando a volta por cima, jogando um bom futebol e se esforçando absurdamente em campo, né? Então eu acho que sim, o Bruno Rodrigues é um desses caras que a gente pode colocar como postulante a um dia, quem sabe, se tornar um ídolo do Cruzeiro. Mas depende de muita coisa, né? Por exemplo, o Bruno Rodrigues vai continuar no Cruzeiro para a próxima temporada? A gente ainda não sabe. O contrato dele de empréstimo, né, que ele pertence ao Tombense, está emprestado ao Cruzeiro até o final do ano. Não sabemos se o Cruzeiro vai comprar mais uma parte, se ele vai ficar por aqui. Eu gostaria muito que ficasse. E eu acho que nesse elenco do Cruzeiro a gente tem alguns atletas postulantes a entrar, sim, na história do Cruzeiro de uma forma muito positiva. Para mim, o Lucas Silva já está, tá? Ele pode não ser um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, mas ele já é um cara que pela identificação, pelas passagens, pela forma como voltou, né, inclusive nesse momento que ele estava meio em baixa lá no Grêmio também, e a forma como ele está conseguindo ajudar, para mim o Lucas Silva já é um cara que está na história do Cruzeiro em um lugar muito bacana. Mas assim, tecnicamente até, Marlon, o William, o próprio Rafael Cabral, o pessoal questiona pra caramba o Rafael Cabral, né, e eu entendo em alguns momentos sim o questionamento, mas o Rafael Cabral é um cara que até agora tem uma história aqui com o Cruzeiro bem interessante, e para quem lembra de como foi o início do Fábio no Cruzeiro, por exemplo, o Rafael Cabral fez muito menos cagada que o Fábio até agora. Mas como o recorte mais recente do Fábio é bom, né, a nossa memória tem uma tendência a olhar mais para a reta final da passagem, pelos títulos, pela forma como ele se tornou um líder também. O Rafael Cabral não vai construir uma história tão grande como a do Fábio do Cruzeiro, até porque não tem tempo para isso, né? O Rafael Cabral já chegou ao clube como um goleiro já experiente e tudo mais, o Fábio chegou ainda como um goleiro novo e promissor, a gente pode dizer assim, embora já fosse titular do Vasco há algumas temporadas. Mas o Rafael Cabral é um cara que já tem uma história legal. O próprio Felipe Machado, cara, o tanto que esse maluco é questionado e a forma como ele tá sempre disposto a continuar tentando, né? Ele é um cara muito esforçado, isso aí ninguém pode negar. O William, que tá construindo uma identificação muito legal com o Cruzeiro, e me parece que ele tem uma certa gratidão ao clube, né, por ter ajudado ele num momento de muita dificuldade depois das lesões. O Marlon também, que era um cara ali colocado a escanteio no Fluminense, nunca tinha muita oportunidade, e aqui no Cruzeiro atingiu até um status de protagonismo, a gente pode dizer assim. Tem vários outros aí que também podem construir uma bela história, né? Eu pontuo esses porque acho que são os exemplos mais claros, assim, sem contar, obviamente, os moleques da base também, tá? Mas eu acho que nós temos, sim, alguns jogadores de potencial. O time do Cruzeiro não é brilhante tecnicamente, mas também não é um dos piores. E, tecnicamente, o melhor jogador que a gente tem é o Matheus Pereira, né? Eu acho que se o Matheus Pereira conseguir jogar o futebol que ele mostrou lá nos anos de Premier League, por exemplo, ele vai entrar muito rápido no coração aí dos cruzeirenses, porque a gente tá muito carente de um craque, né? Há muito tempo que a gente não vê um jogador fazendo coisas realmente mágicas com a nossa camisa. Quem sabe não seja aí o menino da 96. E pra fechar, Solzinho da Manhã pergunta: lembra quando o Sobs alfinetou vocês, torcedores que falam do Cruzeiro na imprensa, YouTube, etc? Vocês realmente ganharam mais engajamento nos anos da Série B, ou em 2022 deixou claro que o Cruzeiro bem é bom pra vocês também? Abraço! Solzinho da Manhã, obrigado aí pela pergunta. Eu não posso falar por outros criadores de conteúdo, né? O que eu posso falar é especificamente aqui sobre o canal 6x1. E um parêntese, o que o Rafael Sobis falou naquele momento
não foi para todos, né? Ele quis falar algo diretamente, principalmente para o canal do Diogo, né? Para o canal Cruzeiro Esportes. Inclusive eu não concordo com a fala do Rafael Sobis, acho que o Rafael Sobis devia focar em jogar bola mesmo, né? E deixar que cada um se manifeste da forma que quiser. Ainda que eu tenha muito respeito pelo Rafael Sobis, foi um jogador que ajudou o Cruzeiro, inclusive em questões extra-campo, né? Que não cabiam a um atleta, a gente sabe de tudo isso, mas é aquele negócio, o jogador que não faz bem o papel dele dentro de campo, ficar apontando o dedo, reclamando de torcida, é igual o que a gente brigou que o Ronaldo fez, né? Naquela coletiva depois do jogo do Flamengo. Não acho que o caminho seja esse, acho que os problemas, eles precisam ser resolvidos lá dentro, porque a torcida, ela sempre vai jogar junto com o time. Mas falando do engajamento aqui do meu canal, tá? Do canal 6x1, o período em que a gente mais cresceu foi de 2017 a 2019, tá? E o que fica claro nisso aí? Anos bons, 2017 e 2018, com grandes conquistas, e 2019, que começa também com uma conquista de Campeonato Mineiro e termina daquela forma trágica. Então eu diria pra você que os momentos mais opostos, né, quando a coisa tá muito boa, quando a coisa tá muito ruim, é o momento que dá mais engajamento. Quando a coisa tá mais morna ali, como foi, por exemplo, a campanha de Série B do ano passado, que foi uma campanha de vitórias, uma campanha mais tranquila, o negócio foi bom. Mas quando o Cruzeiro tava na merda lá em 2020, 2021, o desempenho do canal foi horrível também, tá? Inclusive, a gente não ganha um número significativo de inscritos há muito tempo. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo e não se inscreveu ainda, se inscreve aí, caralho. E aí, olhando até de um ponto de vista financeiro, né, que eu tava até checando aqui, que o YouTube oferece algumas ferramentas pra gente ver, assim, os dias em que você conseguiu ter maior arrecadação com o canal, envolvendo visualização de vídeo, envolvendo também os superchats que vocês mandam e tudo mais. E é muito engraçado que eu consigo pontuar, assim, alguns jogos e eu vou lembrar a data pelo gráfico ali que a gente vê, né? Por exemplo, um dia que teve uma receita muito legal. Vitória do Cruzeiro naquele clássico por 1x0 com o gol do Ayrton. Foi um dia de pico muito fora da curva. A vitória do Cruzeiro no clássico na Arena MRV, a mesma coisa. O dia que o Cruzeiro subiu, a partida entre Cruzeiro e Vasco. São, inclusive, os dias com mais visualização, com mais arrecadação. Então, assim, não é essa fala do Sobis aí, ela não é de todo verdade, tá? Porque no caso do meu canal, por exemplo, os melhores dias foram os dias de grandes vitórias e de grandes momentos do Cruzeiro. Talvez em algum outro canal as coisas tenham sido diferentes, mas eu não tenho acesso e sinceramente não me importo também, não quero ter, até porque eu acho que cada um tem que fazer o seu trampo na linha que achar mais conveniente, tá? Mas assim, aqui no canal 6x1, pelo menos, essa ideia do Rafael Sobis que o Cruzeiro mal faz bem pro canal, aqui não acontece, tá? Inclusive, quanto melhor está o Cruzeiro, melhor é o nível de interação, o humor para fazer os vídeos, o número de visualizações também eu acho que acaba sendo maior. A questão é que de 2017, 2018, ali 2019, foi um período em que o crescimento do canal foi muito bom, né? Tipo, teve mês de crescer tipo 10 mil inscritos, coisa que não acontece. Hoje a gente cresce 1000 inscritos por mês, e aí tem a questão do algoritmo, do YouTube, tem outras questões além da vontade da torcida que a gente precisaria considerar. E eu deixo esse gráfico para vocês aí, ó, esse aí tá medindo o número de inscritos que o canal 6x1 ganhou, né, de acordo com o tempo, desde o início que o canal foi criado, que eu criei em 2016, mas só comecei a postar em 2017, e esse gráfico corrobora bem como foi ali o período de auge, digamos assim, né, que o canal teve mais engajamento e como as coisas têm se mantido mais equilibradas aí nos últimos anos, mesmo com o Cruzeiro bem em alguns momentos e mal em outros. E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!